Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, neste dia 8 de agosto, a Igreja, ao fazer memória também de São Domingos, o grande fundador da Ordem Dominicana, pedimos, pois, também sua intercessão, muito particularmente ele que deixou um legado espiritual, uma ordem religiosa. Desta ordem temos Santo Tomás de Aquino e tantos santos, grandes teólogos, que muitíssimo ajudaram a Igreja na propagação do Evangelho. Hoje, o Evangelho que meditamos neste dia, Mateus 14, versículos de 22 a 36, faz recordar que logo após o milagre da multiplicação dos pães, o Senhor se dirige para um lugar, a sós, para ali rezar, coisa que ele faz frequentemente, depois de um trabalho, depois de uma empreitada, depois de um momento, o Senhor sempre se dirige para falar com o bondoso Pai. Esta é também uma tarefa que de repente poderíamos nós tomar como capricho, como bom costume. No início do dia, oferecer o nosso dia, uma pequena oração. No final da tarde, tirar novamente um horário para rezar. E assim, então, apresentar na oração pessoal o cotidiano da nossa vida. Logo depois da sua oração, o Senhor vai ao encontro dos discípulos e vai, de modo inusitado, caminhando sobre as águas. É impressionante esse episódio de Nosso Senhor a caminhar sobre as águas. E com certeza, os apóstolos devem ter pensado muitíssimo, e isso deve ter ficado gravado vivamente em suas recordações, de modo que este episódio está relatado em Mateus, em Marcos, em João. Há muita impressão na memória daqueles. Vale dizer que as tempestades no lago de Genezaré eram frequentes e os redemoinhos de água constituíam um grave perigo para as embarcações de pesca.
E desde o alto do monte, Jesus, em oração, ele não esquece os seus discípulos. Ele vê os seus a esforçar-se em lutar contra o vento que lhes era contrário e mesmo com as ondas. E terminada a sua oração, o Senhor se aproxima deles para ajudar. Esta passagem do Evangelho, meu irmão, minha irmã, ela ilumina grandemente a nossa vida cristã. A igreja é a barca dos apóstolos, que tantas vezes também é combatida pelos ventos e pelas ondas da imoralidade, da perseguição, da injustiça. E Jesus, que vela por ela, vai ao seu encontro, acode para salvá-la, mas também conta antes com o auxílio, o esforço dos seus filhos. Tanto que o Senhor anima aos apóstolos e a nós: tende confiança, sou eu, não tenham medo. E vem aí então a prova de fé da fidelidade. Para nós cristãos, a luta deve ser firme como que um grito de súplica, aonde também, lutando, fazendo bem a nossa parte, podemos sim, quando percebemos que nos faltam as forças, pedir ao Senhor na nossa fraqueza, como ali os apóstolos falam em tão bela prece: Senhor, salva-me. Essas palavras de Pedro, que aqui repete para o seu mestre, também tocam a nós. Pedro, que reconheceu o Cristo, Filho de Deus, também suplica a salvação. Há um grande escritor da Igreja, São João Crisóstomo, que ao comentar este episódio, recorda que Pedro ensinou e reconheceu por experiência própria que toda a sua força vinha do Senhor. De si mesmo nada podia esperar a não ser fraqueza e miséria. Do outro lado, também, quando falta a nossa cooperação, cessa a ajuda de Deus. E por isso, o Senhor repreende, dizendo: homens de pouca fé. E quando Pedro deixa de duvidar, quando Pedro clama por misericórdia, o Senhor lhe alcança o braço. Antes, estava a ruir, estava a afundar. Como nós também, tantas vezes, somos como Pedro, que fraquejamos em algum momento. Hoje é dia de nos esforçar, também termos esta fé e gritar ao Senhor Jesus para que venha nos salvar. E esta fé, que ali se manifesta no lago de Genezaré, deve aproximar todo o mundo cristão a reconhecer Cristo Salvador. Este que vem ao nosso encontro e que há tantos séculos nos espera e ainda hoje quer ser a nossa salvação. E possas lembrar disso e de repente nas tempestades da vida que agora enfrentas, não tenha medo, o Senhor está contigo, é Ele que acalma as tempestades.